Graça aí para o Senhor Jesus, irmãos. Amém? Como é que está o seu dia? Tá bom? Tá bom ou tá ótimo? Graças a Deus, né, queridos? Vamos então ao nosso estudo de hoje. Hoje vamos começar estudando o livro de Josué. Deus abençoou, nós concluímos, obrigado Marcão. Concluímos o livro de Deuteronômio na semana passada. Então nós vamos entrar hoje em Josué. E aí, como eu disse para os irmãos, nós vamos ver agora um pouco mais de ação no estudo da Bíblia, porque terminamos agora o livro da lei, e agora o povo de Israel vai continuar rumo à terra prometida. Josué vai mostrar então o povo de Israel tomando posse da terra, a caminhada, a jornada deles agora definitiva para tomar posse da terra. Diz assim, Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente será o vosso termo. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: passai pelo meio do acampamento e dizei ao povo: provede-vos de comida, dentro de 3 dias passareis este Jordão para ocupardes a terra que vos dá o Senhor, o vosso Deus, para possuirdes. Aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, porém, disse Josué: lembrai-vos do mandamento que vos deu Moisés, o servo do Senhor. O Senhor, o vosso Deus, vos concede descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão, mas vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes, e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor, o vosso Deus, lhes dá. Então voltareis à terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué: tudo o que nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor, o teu Deus, seja contigo como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua palavra e não ouvir as tuas palavras em tudo o que lhe ordenares, será morto. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Amém, queridos? Vamos orar? Pai querido, obrigado, bendito é o teu nome. É muito bom, Senhor, estarmos outra vez reunidos na tua casa para congregar, para ministrar diante do Senhor nossos hinos de louvores e também, ó Deus, para nós orarmos uns pelos outros e abençoarmos uns aos outros. Te agradeço por cada vida que o Senhor permitiu estar aqui nesta noite para o estudo da tua palavra. Obrigado por aqueles irmãos que trabalharam durante o dia. A tua mão esteve ali naquele trabalho, livrando e guardando de todo acidente, de todo mal. Obrigado, Senhor, por aqueles que estiveram estudando neste dia.
Obrigado pelas muitas atividades que nós fizemos. A mão do Senhor, de fato, tem nos guardado e nos livrado. E é por isso que estamos aqui nesta noite, em gratidão. Muito obrigado, Deus, pelo fôlego de vida e por esta linda oportunidade. Peço que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, fale conosco, Senhor. Pedimos que o Senhor fale não aquilo que nós queremos ouvir, mas que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer que cada um de nós, nesta noite, ouça para a honra e glória do nome do Senhor. Confiamos no Senhor e damos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Pode sentar, queridos, em nome do Senhor Jesus. Como nós já fizemos desde o livro de Mateus até Apocalipse, quando nós estudamos capítulo por capítulo, e agora estamos em Josué, fizemos a mesma coisa, de Gênesis até o livro de Deuteronômio. Sempre que nós começamos um livro, eu trago para os irmãos um pequeno esboço do que se trata este livro. Então nós vamos ali ver, já que hoje nós estamos começando o livro de Josué, eu trago um pequeno esboço para os irmãos gravarem, né, aí, ou terem pelo menos como compreender melhor o que nós vamos estudar. O livro de Josué, irmãos, não tem um autor definido, tá? Se alguém disser, quem escreveu Josué foi Josué, não é assim. Na verdade, o autor é indeterminado. Provavelmente seja Josué. Então, os estudiosos não conseguiram identificar Josué como escritor desse livro. Então, mas provavelmente seja Josué. O tema principal, irmãos, do livro de Josué é a conquista e a divisão da terra de Canaã. Tá bom? Estamos entrando também agora no momento dos livros históricos. Serão 12 livros históricos a partir de agora. O que nós estudamos, na verdade, quem se lembra? Como se chama os livros que nós estudamos anteriormente? Isso, chama-se Pentateuco, tá? E eu disse para os irmãos, a Bíblia hebraica, a Bíblia do povo hebreu, termina aqui em Deuteronômio. Isso é a Torá, isso é chamado de Torá. Torá é o livro da lei, tá? Claro que eles têm os profetas, sim, tem, claro que tem. Mas a Torá, o grande livro do povo de Israel, termina aqui em Deuteronômio. São os mesmos livros que nós temos: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Aqui encerra a Torá. Então, o que você acabou de fazer, na verdade, foi estudar a Torá capítulo por capítulo, assim como eles, tá? E o que nós vamos ver, então, dentro desse livro de Josué? O livro de Josué limita-se a mostrar para nós a conquista da terra e a divisão da terra. Vimos Moisés conduzindo o povo desde o Egito até, na verdade, aqui à beira do Jordão. Por isso que no texto que nós lemos, Deus está animando Josué e dizendo: vais passar o Jordão e tomar posse da terra. Estão na beiradinha do Jordão, tá, irmãos? É como se você se imaginasse, caminhou, parou ali onde Moisés deu essas últimas leis, uma recapitulada na lei. Deuteronômio é uma recapitulação da lei ou das leis que Deus deu, acrescidas das últimas instruções. Então, aqui termina as instruções. O que vai acontecer é que eles estão perto do Jordão, vão atravessar o Jordão, e aí, quando começa o Jordão, atravessa o Jordão, aí é a posse definitiva da terra. Por isso que nesse capítulo, os irmãos viram, a partir do versículo 13, uma orientação que Josué, imagine Josué, irmãos, Moisés acabou de morrer, agora é com ele. Então, antes de arrancar, ele já avisa: Rubenitas, né? Na hora do Rubenito, eu até lembrei do irmão, quem lembra dele? Né? Eu lembrei do Rubenildo, né? Muito parecido com o Rubenildo, né? Então ele vira e fala no versículo 12: aos Rubenitas, aos Gaditas e a meia tribo de Manassés, porém, lembre-se, o nosso líder Moisés ordenou que vocês tomassem posse deste lado do Jordão. Por que deste? Porque ainda não atravessaram. Só que essas duas tribos e meia, Rubenitas, Gaditas e Manassés, eles iam tomar posse do lado de cá do Jordão. Só que Moisés orientou que eles só tomariam posse se eles deixassem as mulheres e as crianças do lado de cá, mas atravessassem o Jordão para ir lá guerrear também, com espada, com lança, porque senão seria covardia e injusto deixar que duas tribos e meia tomassem herança do lado de cá do Jordão
e ficassem, enquanto os outros iam lá lutar, correndo risco de vida. Então, quer dizer, é isso aí, que o livro vai limitar-se a mostrar para nós a conquista da terra e a divisão das terras de Canaã. O pensamento-chave, irmãos, poderia ser esse: como obter êxitos nas lutas da vida. Este poderia ser o pensamento-chave para nós guardarmos. Como obter êxito nas lutas da vida. Um detalhe importante é que cada livro da Bíblia te permite arrancar um pensamento-chave. Então fica fácil você, depois, irmãos, buscar na Bíblia a resposta para tudo que você precisa, né? Você já notou que tem muita gente que espera que venha um profeta lá da China, do Japão, e te traga uma palavra de Deus, às vezes de direcionamento, ou que seja, até meio de exortação, não importa. Mas se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que cada capítulo, que cada livro da Bíblia, ele tem uma mensagem-chave, tem um pensamento-chave. E quando você lê aquilo tudo e consegue arrancar de lá tais pensamentos-chave, você sabe muito bem onde você vai encontrar e o que você vai encontrar na palavra de Deus, que é muito tranquilo. Então poderia ser esse, como obter êxito na luta da vida. Por quê? Josué, na verdade, irmãos, ele já começa nesse capítulo ordenar o povo exatamente como um chefe de um exército ordena ou coloca em ordem um exército para a luta. Então você vai ver que Josué é um homem de guerra, ele é um homem de guerra, ele vai lutar essas lutas e vai sair vitorioso e vai vencer. Então ele prepara o povo como quem vai para a guerra. E na verdade, pensa bem, o povo está agora para atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. O que eles vão fazer na verdade lá é enfrentar um povo, é guerra. Tanto que eles vão lembrar de Raabe e os espias. Tá? Logo o capítulo 2 vai tratar sobre esse assunto. Então, queridos, a gente precisa muito bem compreender esses detalhes, tá? Veja bem o que diz, né? O versículo 10. Então Josué ordenou os oficiais do povo: olha, passai pelo meio do acampamento e dizei ao povo: provedes de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão para ocupares a terra que vos dá o Senhor vosso Deus. E aí ele dá orientação sobre as 2,5 tribos. Vocês vão também lutar, depois vocês vão voltar e tomar posse. Isso não é um posicionamento de um general, de um líder de exército. Passa no meio do acampamento e fala para o povo: arranja comida, porque dentro de 3 dias nós vamos sair e vamos tomar posse da terra. Está vendo? Isso é uma organização no modelo de guerra, tá bom? Agora, como nós poderíamos então fazer um esboço do livro todo? Uma análise, na verdade, histórica do que vai acontecer no livro. Olha bem, do capítulo 1 ao 5, nós vamos ver a invasão da terra de Canaã. Capítulo 1 ao 5, você pode dar uma corrida de olho aí, você vai ver. No 3, a travessia do Jordão, as pedras comemorativas e a circuncisão em Gilgal. Então você vai ver que do 1 ao 5 é a invasão na terra. No capítulo 6, você vai ver ali a tão mencionada e cantada tomada de Jericó. Tem até um corinho que a gente canta, quem lembra? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. Não é um corinho muito lindo, que eles até atualizaram ele um pouco. Então o 6 vai contar a queda de Jericó. O 7 e o 8 vão falar da batalha em Ai, Israel e Ebal e Gezirim. Nós vamos ver que Israel vai então para os 2 montes, Ebal e Gezirim, de onde deveriam ali o povo cumprir a palavra do Senhor. O 10 vai trazer para nós a astúcia dos gibeonitas e também a conquista do sul. O 11 e o 12 vai trazer a conquista do norte e a lista dos reis que morreram. E o 13, do 13 ao 22, a divisão da terra, a designação das cidades de refúgio e muitos outros assuntos a eles relacionados. E o 23 e 24, palavras de despedidas e depois a morte de Josué. É isso que você vai ver, é isso que nós vamos ver. Muita ação, como os irmãos já estão vendo ali, que o texto da Bíblia vai trazer para nós, este capítulo, né? Que Deus te abençoe e que você aproveite muito bem os dias de estudos que o Senhor tem nos permitido estudar, tá? O assunto que nós vamos encontrar aqui é esse: Deus animando Josué
a seguir com o trabalho que Moisés acabou de deixar para eles. Só um detalhe para os irmãos, que estudar a Bíblia como nós estamos estudando, nesta linha, na forma como ela está agrupada na Bíblia Sagrada, nos ajuda muito. Por quê? Porque quando a gente estuda a Bíblia assim, a gente consegue voltar, os irmãos que estão vindo aqui toda quinta-feira, conseguem voltar a história bíblica agora para trás, numa tranquilidade muito grande. Você vê que nós vimos lá na criação, Deus criando todas as coisas, e depois disso aí, a gente foi vindo passo a passo dos acontecimentos. Os livros seguintes, por exemplo, os 12 livros que eu estou dizendo para você, nós vamos estudar, começando por Josué, eles estão, por exemplo, numa linha cronológica. Isso quer dizer que é a sequência da história, como ela aconteceu, da mesma maneira que nós estamos estudando desde Gênesis para cá, a criação do mundo, depois o primeiro homicídio, depois Deus ali destruindo a terra inteira, né, e sobrando só Noé e os animais com ele estavam e a família dele. Depois a gente vê Deus ali encaminhando para aquela aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. E esta aliança com Jacó que levou o povo escravo no Egito. E agora o povo saiu do Egito, nós vimos isso em Êxodo. E estamos agora em Deuteronômio com o povo na beirada de tomar posse da terra. Então essa linha permite depois que você faz qualquer bagunça que você quiser na cabeça. Quando alguém te perguntar, o que aconteceu depois disso? Você vai saber falar, como eu falei para você que é rapidinho. Eu resumi a história desde Gênesis até aqui onde estamos agora à beira da terra prometida. Mas por quê? Porque a leitura em sequência da Bíblia te facilita o entendimento. Agora, você pegar e estudar hoje um livro, aí mês que vem você estuda outro de forma aleatória, não vai te ajudar em nada a aprender a palavra de Deus. E os próximos livros, então, que são os históricos, a partir de Josué, então, melhor ainda, porque esses livros estão em linha cronológica de acontecimentos. Vocês vão ver que morre um, segue o outro. Na época dos reis, por exemplo, você vai ver, morre um rei, mas aí lá já sabia quem é o rei que ia seguir no caminho dele. Essa leitura, assim, nos ajuda muito. Então, Deus vai agora animar Josué, e Josué vai tomar as primeiras atitudes, que é ordenar o povo e lembrar de que 2 tribos e meia iriam lutar e voltar para depois tomar posse da terra cá atrás, tá bom? Bem, vamos lá então. Do versículo 1 ao 9, nós vamos ver o quê? Alguns detalhes importantes. Estamos prestes a ver, irmãos, que a comunhão com o Senhor é muito mais poderosa do que qualquer conhecimento de guerra. Presta atenção, que nós vamos ver aqui, de cara nós estamos na beirada de ver, nós vamos ver neste livro de Josué, nós vamos ver isso, que a comunhão com o Senhor é muito mais poderosa do que qualquer conhecimento de guerra. É por isso que Deus começa mandando Josué ser corajoso, prometendo estar com ele, assim como esteve com Moisés. O livro de Josué vai ensinar para nós que se você tiver comunhão com o Senhor, você está armado para qualquer tipo de guerra que se levante contra você. Que ter comunhão com o Senhor é melhor do que qualquer estratégia que você tenha para resolver qualquer problema. E é o que Deus mais quer, na verdade, irmãos, é ter comunhão conosco. Então, você já tira uma chave para o sucesso. Mas não é sucesso igual o mundo diz lá fora. É aquele mesmo sucesso de Salmo 1, de ser bem sucedido. Sucesso é ser bem sucedido. Tem gente que acha que sucesso é ficar milionário. Não, sucesso é ser bem sucedido, é ser vitorioso, é sair vitorioso. Então, querido, está aí a chave, é o que nós vamos encontrar. E o Senhor vai cobrando isso de Josué de tal maneira que aqui manda ele ser corajoso. Deus já vira direto para ele e vai dizer para Josué o tempo todo. Olha, a partir do versículo 5, Deus vai dizer: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Está vendo? Promete estar com ele. Como estive com Moisés, assim eu serei contigo. Eu não te deixarei. Eu jamais te desampararei. O que quer dizer isso? Se Deus falar com você, olha, eu jamais te deixarei, jamais te desampararei, quer dizer que Deus estará com você. E eu te pergunto, tem como uma pessoa com quem Deus está ser derrotada?
Me responde, tem? Tem? Então, é por isso que eu estou te dizendo. Comunhão com Deus é mais poderosa do que qualquer estratégia de guerra. Agora, igreja, presta atenção. Não tem como você ter comunhão com Deus sem ter comunhão com a Bíblia Sagrada. Deus não é um vulto, Deus não é um fantasma, Deus não é um amigo imaginário. Você não vai encontrar Deus senão em sua palavra, na palavra de Deus. Tudo que Deus tinha para te dizer e para me dizer, Ele já disse na palavra. Então quem pensa que tem comunhão com Deus, mas não tem comunhão com a palavra de Deus, ele está enganando a si mesmo. De nada adianta tu orar demais se você não conhecer Deus pela palavra. A oração nossa fica ineficaz. A palavra diz para nós que a oração de um justo é poderosa e eficaz. E ninguém é justo se não colocar sua vida dentro da palavra. Tá bom? Não tem como. A palavra me diz que eu tenho que ser honesto nos meus contratos, honesto com todos, amar até os que eu preciso amar, até quem me persegue, eu preciso abrir mão, abençoar as pessoas que me amaldiçoam, está na palavra. Então, se eu não colocar minha vida dentro do que a palavra diz, jamais serei justo. E se eu não sou justo, a minha oração não vai funcionar e Deus não vai me ouvir. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. E a palavra vem dar para nós umas lições tremendas de como nós sermos justos aos olhos de Deus. Não é? Então não adianta nada. Você sabia que se o marido, por exemplo, gosta de orar demais e é aquele homem que ora muito, mas se ele trata a sua mulher com grosseria, não reconhecendo que ela é um vaso mais frágil, o que a Bíblia diz que a oração desse homem acontece? O que Pedro diz? Diz que como é que é? Não entendi. Que a oração desse homem não vai ser ouvida. E eu estou encontrando para tudo quanto é lado mulher que ora demais e homem que ora demais, mas maltrata o seu cônjuge. Então, não adianta. É o que eu estou dizendo para vocês. Comunhão com Deus é mais poderosa do que qualquer estratégia de guerra, é mais poderosa do que qualquer coisa, é pesado, dói, machuca, não machuca a gente? Essas verdades, mas é a verdade da palavra de Deus, é o que a palavra de Deus diz, é uma lição para nós. Não estou pegando só esses dois assuntos, para você notar bem que é necessário a gente ter essa comunhão com o Senhor. Comunhão com o Senhor é muito mais poderoso do que qualquer armamento de guerra, tá? Tanto que lá no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, ela é contra os principados, contra as potestades, tá vendo? Contra os seres espirituais da maldade nas regiões celestes. Então, querido, sabe o que você pode contra espíritos da maldade? Nada. Se não estiver em ti aquele que é maior, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, comunhão com Ele, está vendo? Sua estratégia vai dar errado. O demônio vai brincar contigo, vai rir na tua cara, e você não vai andar, não vai caminhar, não vai haver vitória, porque é isso que eu quero colocar para vocês. Oração sem comunhão é derrota na certa. Agora, oração com comunhão é vitória, porque a comunhão é mais poderosa. É isso que Deus vai falar para Josué. Por isso está mandando Josué aqui, ó, esforço tem bom ânimo. Olha, não desanima não, Josué, mas logo depois também Deus vai começar a falar umas coisas, irmãos, com relação à palavra dele, que é exatamente isso que eu trago para você. Depois, logo em seguida, o Senhor vai falar, tão somente, esforça de ser muito corajoso. Olha o verso 7, cuida de fazer, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme o que está escrito. Então, aí está vendo, verso 8, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, terás sucesso. Aí que está, não é só orar, ele está falando aqui, para esforçar, ter bom ânimo, mas fazer conforme tudo que está escrito no livro da lei, que é a Bíblia. Por isso que eu digo para você, isso é vida de sucesso, é vida bem sucedida, tá bom? E aí ele vai chamar a atenção sobre as questões da palavra de Deus. Olha bem, irmãos, como o sucesso de Israel dependia então mais do estado espiritual e do nível de obediência a Deus de Josué do que qualquer estratégia militar, Deus manda então Josué examinar,
falar e executar as suas leis e os seus mandamentos, pois só assim é que se sabe qual é a vontade de Deus. Sabe o que Deus está falando? Tenha força, tenha coragem, Josué. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Josué, como eu disse lá atrás, né? Que eu escrevi no anterior. Deus está dizendo para ele, olha, comunhão comigo, Josué, é muito mais poderosa do que qualquer estratégia de guerra. Então Deus vira para ele para tratar da comunhão e fala, ó, o sucesso de Israel depende mais do seu nível de obediência, do seu nível espiritual, Josué, do que qualquer estratégia militar. Ou seja, obedece a mim que eu vou dar a vitória para Israel. É o que Deus está dizendo para você. Obedece a Deus e Ele vai dar a vitória para a tua casa. Obedece a Deus e Ele vai trazer a cura. Porque nosso nível de espiritual e o nosso nível de obediência à palavra, à Bíblia, tá, irmão? Palavra quer dizer é Bíblia. Porque não vem com onda que tem palavra sem Bíblia, que não tem. Palavra de Deus é esta aqui. Então Deus manda para ele. Examina, fala e executa as leis e os meus mandamentos. Porque só assim que se sabe qual é a vontade de Deus. Não é fácil, mas é exatamente o que Deus disse para Josué. E eu, irmãos, tenho uma experiência muito pessoal com Josué, capítulo 1. Já contei isso aqui para a igreja, e enquanto houver fôlego em mim, eu vou contar. Tive uma experiência muito pessoal. Quando eu saí daqui em 1989, esses irmãos me viram, saindo daqui menino muito novo, para ir morar nos Estados Unidos, cumprindo um contrato de trabalho de 1 ano. Quando eu fui para lá, essa igreja já estava no ponto de me mandar ir para o... Na época chamava STEB, era STEB, né, que agora está lá em Brasília. A igreja mandou o Joãozinho, da irmã Olívia, para estudar. E o pastor conversou comigo, ó, irmão Edgar, você vai ser o próximo. Mas termina o seu curso de 2º grau, porque o Joãozinho não terminou aqui, teve que terminar lá e estava ralando. O Joãozinho sofreu muito. Termina o seu curso de 2º grau, a igreja vai te mandar para você estudar no STEB. STEB, sabe o que era o STEB? Era a USP, era, sei lá, era o topo de linha, não era naquela época, não era? Era topo de linha. O Brasil inteiro, até fora do Brasil, mandava para lá, né? O pastor Marcinho estudou no início dele, não foi? Pois é, o senhor estudou nos primeiros anos, não foi? O pastor Marcinho foi da 2ª turma do STEB. Aquilo, irmãos, meu Deus, é a mesma coisa de ir para Harvard lá nos Estados Unidos. Não tem de louco, era topo de linha. Foi o primeiro seminário. A igreja ia me mandar para lá. Então, Deus já havia me chamado e eu tinha uma perspectiva. A igreja ia me mandar, eu ia para lá. O Joãozinho certamente seria o pastor dessa igreja, não eu. Tá? Era o Joãozinho que estava na linha, né, sucessória. Mas Deus teve outro caminho. O Joãozinho não quis assumir o pastorado, nem aqui, nem lá em Belo Horizonte, né? Só muito depois é que ele assumiu e aí caiu na minha mão. Mas Deus sabe o que faz. O que eu quero dizer para vocês? Eu tinha uma vida já desenhada, um jovem de 18 anos que aceitou Jesus e aos 21, quando terminasse o 2º grau, ia entrar para o seminário. Lá eu ia estudar, acho que era, não sei se era 3 ou 4 anos, e por lá mesmo certamente ficaria ou voltaria, mas a vida já está toda desenhada. Então, me aparece um contrato de trabalho de 1 ano nos Estados Unidos. Na verdade, eu repito, eu não fui para os Estados Unidos com visto de turista para ir lá mentir e trabalhar. Porque quando a gente pega um visto de turista, é para passear. Visto de trabalho é para trabalho. Visto para negócio é quase o mesmo de trabalho. Visto para qualquer outra finalidade, para estudante é para estudar. Não pode inverter as coisas. Eu fui para trabalhar. Chegando lá, esse 1 ano mudou. Poderia mudar para 6 meses a mais ou 4, 5 anos. Eu acabei ficando 7 anos, porque lá eles me legalizaram e tal, e demorou. E quando eu estava lá, no primeiro ano, cheguei em 89, em maio, eu me tranquei no quarto e fiz uma oração a Deus. Falei, Deus, o que eu estou fazendo nesse país? Minha vida estava desenhada lá. Agora estou eu aqui. Não sei falar inglês, não sei falar espanhol, que é a 2ª língua mais falada lá. Fui numa igreja batista, entrei, eu só conhecia os hinos. Sabe esses hinos que nós cantamos aqui? Eles cantavam lá também, então eu sabia qual era o hino. Terminou de cantar o hino, foram lá me abraçar, não entendi uma palavra que falaram, falei, não entendi nada que foi pregado. Chorei lá dentro, de saudade da 5ª igreja, querendo voltar, meu Deus, que eu estou arrumando aqui. Só escutei os hinos e senti o amor deles. Por incrível que pareça, irmão, não entendi nada do culto.
Os hinos eu entendi porque era o mesmo do cantor cristão que nós cantamos aqui hoje. E vale lembrar que nós vamos continuar cantando esse hino enquanto o pastor Edgar estiver vivo, tá bom? Quando Jesus mandar o pastor Edgar para a glória, quem vier, vocês cobram dele. Não, queremos um culto com o cantor cristão. Não precisa de acabar não, tá, irmão? Você pode continuar cantando. Então, queridos, ali naquele dia, eu fui embora para casa e tomei uma decisão. Não vou voltar mais naquela igreja. Porque de que adianta eu ir para uma igreja que eu vou escutar os hinos, mas não entendo nada que fala, absolutamente nada. Falei, eu vou cultuar a Deus dentro do meu quarto e aproveitar meu tempo. E eu fiz uma pergunta a Deus: o que eu estou fazendo neste país? Sendo que eu tinha uma vida já programada aqui. Bem, não tinha igreja para eu ir, não tinha pastor para eu me aconselhar, não tinha ninguém, morava numa casa de um pessoal muito incrédulo, crédulo mesmo, no último nível. O que eu vou arrumar da minha vida? O que eu fiz? Peguei a Bíblia em Gênesis, no dia 6 de maio de 89, buscando uma resposta de Deus. O que eu estou fazendo nesse país? Comecei aqui em Gênesis, 6 de maio de 89. No dia 8 de julho do mesmo ano, eu terminei Apocalipse. De maio a julho. Sabe quantos dias que deu? 64 dias. Eu li a Bíblia toda, anotando. Porque eu lia e comia e anotava até de madrugada e levantava e lia no ônibus, e lia no trem, e lia no meu trabalho, e lia no meu trabalho no intervalo, e lia dentro do trem, dentro do ônibus. Eram 2 ônibus e um trem, todo dia. Lendo. Chegava em casa, lia até de madrugada. E aí, quando eu não ia na igreja, não tinha como, então, lendo. 64 dias, irmãos, eu li a Bíblia toda. Quando eu cheguei, que eu li a Bíblia toda, não sei, o que você sente quando você termina de ler a Bíblia toda? Alívio, alegria, né? Eu senti tristeza, chorei. Porque eu não me dei conta que eu estava comendo aquilo e anotando, escrevendo, e que eu li tudo e não tive a resposta que eu precisava. Chorei, dentro do quartinho. Chorei, pus a mão na cabeça, meu Deus, e agora? O que eu estou fazendo nesse país? Depois que eu terminei de ler, Deus falou comigo assim, bem audível, volta e leia Josué, capítulo 1. Na hora que eu ouvi aquela voz, eu fiquei até um pouco bravo com Deus. Falei, mas Deus só deixou eu ler a Bíblia inteira, numa loucura, um desespero doido, para depois mandar eu olhar, porque você não falou de uma vez, eu ia. Quando eu abri esse texto, irmãos, Deus falou comigo só nesses versículos, 5 até o 9. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te desampararei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Querido, quando o Senhor me falou isso, aí eu chorei, e eu chorei muito, me alegrei naquele quartinho, e tive uma força tremenda, e aí eu entendi por que Deus me tirou da barra da saia da minha mãe, porque meus parentes sabem muito bem que eu sempre fui muito colado em casa. Eu tinha prazer de sair a pé lá de onde eu morava, para vir aqui na casa, no fundo da casa do Tijonos, onde morava minha avó, para passar com ela à noite, dormir com ela, comer o mingauzinho que ela fazia de fubá, escutar minha avó falar, isso. Então minha vida era isso, trabalho, escola, igreja e a família. E de repente, querido, eu perdi isso tudo. Perdi uma igreja, perdi meu pastor, perdi os irmãos. E eu fiquei naquele isolamento. E Deus só me falou comigo para ter coragem, muita coragem. Porque Ele seria comigo, me abençoaria e faria prosperar o meu caminho. Mas aí Deus me falou ao mesmo tempo, eu não dou coragem para os meus servos. E eu não dou esforço para os meus servos. E não vou te dar. E todo crente deveria entender o que Deus está dizendo. Seja forte e corajoso. Deus está falando que vai dar força e coragem para ele? O que Deus está falando com ele?
Todo crente tem que saber isso. Sabe por que você não prospera na vida? Sabe por que você quer ganhar alma, você quer fazer um punhado de coisa e não faz? Porque você está esperando Deus te dar coragem. Ele não vai te dar coragem para você falar com ninguém. Não ora que não vai dar. Está vendo que ele falou aqui com Josué? Foi o que Deus falou comigo. Vou dizer, eu não dou coragem e nem dou esforço. Não dá. Seja, faça, que Ele é contigo. Hã? Sabe, você fala, eu vou ler a Bíblia toda este ano, e não consegue, já tem 30 anos que você está tentando, não vai conseguir nunca, porque Ele não vai te dar nem esforço, nem coragem. Você vai pegar no peito. Eu interpretei isso aqui como se Deus estivesse me dizendo, você levanta o pé para dar um passo, e eu te sustento, mas eu não vou levantar o teu pé. Vou repetir para vocês, o que eu entendi naquela madrugada gelada, lá nos Estados Unidos. Lembro direitinho a casa e o quarto. Morava num lugar que chamava Stuart Avenue, quer dizer, é a Avenida Stuart, número, acho que 36, se eu não estiver enganado. Nunca esqueço, uma noite gelada, Deus foi ministrando no meu coração, falou, eu não dou esforço e nem coragem. E Ele traduziu aquilo para mim, se você levantar o teu pé para dar o passo, eu te sustento, mas eu não vou levantar o teu pé. E olha na Bíblia, encontra qual homem que Deus empurrou, a não ser Ló, teimoso, que se tivesse... Na verdade, outro detalhe, tem gente que interpreta que ali é um extremo de misericórdia de Deus com Ló. Não, é porque Deus tinha pressa em destruir aquele povo. Você sabe, pensa que Deus estava ali, tanto que precisou de Abraão, foi Abraão, me ajuda aí que eu erro demais os nomes aqui, depois tem que corrigir lá. Foi Abraão, né, que intercedeu por ele, não foi? Por Ló? Me ajuda porque depois eu tenho que corrigir lá no vídeo. Então Abraão, irmão, você viu quem é que intercedeu por ele? Abraão. Ah, Senhor, mas se tiver 10 na cidade, você vai destruir? Se tiver tanto, Deus, já sei o que você está dizendo, está falando do teu primo Ló. É primo? Sobrinho. Teu sobrinho Ló. Esses errinhos que eu erro lá, depois eu tenho que consertar. Então, presta atenção. Se você for notar ali, o negócio de Deus não era com Ló, não. O negócio de Deus é que tinha alguém pedindo misericórdia por ele, e Deus estava afim de queimar aquele povo todo. Então puxou ele correndo de lá, mandou o anjo puxar eles. É porque, na verdade, Deus, eu quero destruir esse povo. Não é bem que eu quero salvar Ló, eu quero destruir esse povo. Enquanto essa mula empacada estiver ali, os irmãos sabem que é mula empacada, não sabe? Sabe? Quando essa mula empacada estiver, eu não posso. Por quê? Porque Deus é justo. Você precisa conhecer a Bíblia por isso. Sabia, irmãos, que uma pessoa pode impedir a destruição de uma cidade, de uma nação inteira? Deus falou ali que não destrói, tá? Então a gente precisa ver nosso posicionamento diante de Deus. Então, querido, eu trago isso para você, que dentro desse capítulo, para mim, a Bíblia toda é linda e maravilhosa, mas estes versículos de Josué, capítulo 1, eu tenho a minha experiência viva com ele, e vi Deus cumprindo em minha vida, ali naquele lugar, tudo isso que ele falou, ninguém poderá te resistir, e Deus foi falando, esforço, tem bom ânimo, então somente te esforce. E um detalhe é que Deus fala a mesma coisa, esforço, tem bom ânimo, então somente esforce, não te mandei eu, seja forte. Deus está insistindo para você ser isso. Eu vi Deus, irmãos, na minha vida como eu nunca vi igual. Eu tive uma experiência, trabalhava numa sala grande, já contei isso para os irmãos, trabalhar com pedra preciosa. Eu estava fazendo uma joia que levava 125 diamantes nela, um bracelete com 125 diamantes, né? A gente luta para ter um diamante numa joia, não é assim? Lá eu estava fazendo com 125. Só que eles davam para nós, eu já falei isso para os irmãos, envelopes, me davam, por exemplo, 5, 6 envelopes de joias para eu fazer. Envelope mesmo, igual de dízimo, amarelinho. Lá dentro tinha todo o material de uma joia, especificando que joia que eu tinha que fazer, e eu tinha que montar aquela joia. E num dos envelopes daquele dia, tinha 125 diamantes que eu deveria montar um bracelete. Tudo bem. Na hora, eu espalhava aquilo tudo e ia fazendo o meu trabalho, o quanto que eu pudesse. E aí, aquele trabalho que eu não concluísse, eu voltava as pedrinhas, tudo para dentro daquele envelope e entregava. Teve uma dessas noites, aí que eu entreguei, fui embora de tarde, no outro dia de manhã, a supervisora, que na verdade não era supervisora, ela era como quase dona da empresa, o patrão tinha um relacionamento bom com ela era quase dona da empresa, mandava e desmandava. Aquela mulher fechou a porta na sala grande, bem grande, trancou a porta, o prédio onde a gente trabalhava, o andar era de segurança, a gente tinha que passar por 3 portas grossas automáticas, a prova de bala, para entrar lá, porque lá, na verdade, a gente trabalhava dentro de um cofre, Aquilo é um cofre de tanta riqueza, pedra preciosa, que tinha outras coisas. Ela trancou a porta e falou, gente, ninguém sai daqui hoje,
porque tem um ladrão no meio de nós. E ela estava do meu lado assim. Aí ela falou, alguém roubou 125 diamantes da empresa. E como ela estava do meu lado, ela virou, você não põe no bolso não, Edgar? E meteu a mão dentro do meu bolso. Quando ela meteu a mão no meu bolso, o mundo acabou. Eu falei, meu Deus, que é isso? Desse jeito, no meio de todos os colegas. E quando eu cheguei lá para essa empresa, a regra era, se cair um diamante no chão, não pegue. Se cair uma esmeralda, não pegue. Se cair um rubi, se cair uma águas marinhas, não pega. Porque a joia que a gente fazia era tão cara, que correr atrás de um diamante era perder tempo. Então a regra é, deixa no chão, que quando a faxineira vier, ela junta tudo, coloca num saco os pó. Até o pó de lá, irmãos, era guardado. Ela coloca o pó no saco, lacra, e aí eles vão revisar e pega a pedra. Se perder um diamante, corre lá e pede outro. Então o caminho era esse. E quando eu cheguei para lá, tinha muito ladrãozinho de pedra lá, sabe por quê? O camarada estava fazendo uma joia, pam, jogava um diamantinho no chão, ia lá e pedia, me dá outro, porque eu perdi lá. E ele ia, depois pegava aquele diamante para ir levar para casa. E quando eu vi isso, eu comecei a falar, gente, pelo amor de Deus, não faz isso não é honesto, isso não é justo. Então eu ajudando a empresa que ladrãozinho não roubasse. Ela pega e me vergonha no meio de todo mundo e mete a mão no meu bolso. Aquele dia eu fui para casa, chorei a noite inteira. Porque eu aprendi que até aquilo que eu encontrar caído no chão não é meu, eu tenho que procurar o dono. E eu entrei para aquela empresa e ajudei os ladrãozinhos a parar de roubar lá. Muitos pararam. E agora eu fui envergonhado publicamente, chamado de ladrão. Chorei a noite inteira. Quis não voltar lá no outro dia, mas o Espírito Santo de Deus falou comigo, se você não voltar, você será reconhecido como ladrão naquele lugar. Me deu vontade de morrer, me deu vontade de 3.000 coisas. Oh, Deus, me tira a vida, 300 coisas. E lembra do texto, seja forte e corajoso, seja muito forte e corajoso, porque ninguém vai te poder resistir. Chorei a noite inteira e apresentei diante de Deus. O senhor sabe que eu não roubei, muito pelo contrário, ladrão se converteu nesse lugar. Estou ajudando o dono da empresa e essa mulher me envergonha. Me socorre, Deus. Eu vou ser forte e corajoso e vou lá amanhã, vou mostrar a cara e vou trabalhar. Mas chorei a noite inteira diante do meu Deus. Lembra que nós vimos lá que a comunhão com Deus é mais poderosa do que qualquer estratégia de qualquer força militar? Chore diante de Deus e tenha comunhão com Deus, que ninguém vai te poder resistir, é o que a palavra diz. Então, quer dizer, o que eu fiz? No outro dia eu fui trabalhar. Quando eu cheguei lá, 15 para as 9, mais ou menos, o nosso horário era 9 horas, cheguei 15, 20 para as 9, com muita vergonha. Quando eu cheguei, uma outra supervisora já me esperava. Ela chegou e, na que eu chamei na campainha, que eles abriam a primeira porta automática, você ficava preso dentro de um quadrinho como esse, a prova de bala. Aí eles abriam a segunda porta para sentar. Abriam uma porta, você entrava, e eles fechavam aquela. Porque se fosse ladrão, ali mesmo ele chamava a polícia, assim funciona. Então você entrava, chamava cá fora, eles abriam. Você entrava ali, trancava de cá, abria de lá. Nunca podia abrir as duas juntas. Quando abriu uma, ela já abriu a outra, e diga, vem cá. Eu pensei, meu Deus do céu, vou. Era outra supervisora, não era a mesma, era uma outra, a que trabalhava direto com a gente. Ela falou, Edgar, vem cá, nunca mais, ela falou assim, pelo amor, falando em inglês, pelo amor de Deus, nunca mais faça o que você fez. Aí mais gelado eu fiquei. Ela foi, meteu a mão numa gaveta e mostrou os 125 diamantes. Aí ela falou, Edgar, você ontem, quando foi trabalhar, quando você errou o período, você pegou esses diamantes que era deste envelope e colocou no outro envelope. E aí a outra supervisora, ao invés de ser curiosa e dar uma olhadinha, não olhou. Mas ela falou assim, eu tinha certeza que você não é ladrão. E eu vim para cá de madrugada para poder procurar, que eu sabia que você estava aqui dentro em algum lugar. Aí me aliviou o coração. Me aliviou. Ai, glória a Deus. Você acha que eu ia ter dinheiro para pagar 125 diamantes? Hein? Você acha? Chorei de alegria, agradeci. Meu Deus, obrigado, Redas. Porque isso foi Deus te usou. Ela riu, falou, tem certeza que você não é ladrão, Edgar? Por isso eu vim aqui de madrugada, pedi permissão à empresa e à segurança para entrar aqui
e procurar, que eu sabia que estava em algum lugar. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas eu falei, Deus, e agora? E a mulher, que era quase dona daquilo e que me envergonhou publicamente? O que eu vou arrumar com essa mulher? Dentro de 2 meses, mais ou menos, a gente chega para trabalhar, o chefe vai, pum, tranca a portona. Aí eu já pensei, meu Deus, quem será dessa vez? Trancou a porta e disse, olha gente, eu venho aqui para dizer para vocês, é uma excelente profissional, está aqui comigo desde quase quando eu comecei a empresa, mas conseguiu um emprego melhor e ela saiu. É a que meteu a mão no meu bolso, dizendo que eu tinha roubado diamante. Aí eu pensei, nossa Deus, hein? Deus sabe o que faz. Pelo menos eu não vou ter que ver a cara da minha acusadora. Aí tudo bem. A gente tinha muita amizade com o contador da empresa, que trabalhava também lá dentro. Aí um dia o contador da empresa veio e contou para mim e para o outro brasileiro. Ele não foi mandado embora porque ela conseguiu um emprego melhor, nada. Ela foi mandada embora porque ela estava roubando da empresa. E o chefe tinha ela como uma dona, ela era uma dona, ela mandava, desmandava. Então, queridos, aí eu comecei a ver Deus cumprindo comigo o que Ele me mostrou nesse texto. Ninguém vai te poder resistir todos os dias da tua vida. Deus é contigo, Deus é conosco, mas Ele cobra de nós comunhão. Aí eu fui pensar, meu Deus, por que o diabo pegou aquela mulher daquela forma para criar uma situação daquela em cima de mim? Aí eu me lembrei que logo no início, aliás, quando eu cheguei para a empresa, lembra que eu falei com vocês que lia a Bíblia toda em 64 dias? A única coisa que eu fazia era isso, lá no trabalho, no meu intervalo de comer, eu comia com 5 minutos e ficava os outros minutos lendo. E um dia ela chegou e mandou que o meu colega traduzisse para mim, que eu ainda não sabia inglês, traduzisse para mim e perguntou para ele, o que eu tinha que ficar lendo? Aí ele falou, é a Bíblia. Aí ela pegou e falou assim, ele devia ler isso não, manda ele procurar uma mulher para ele. Aí quando o meu colega traduziu isso assim, logo depois nós estávamos todo mundo juntinho, me deu uma raiva. Aí eu peguei e falei com ela, fala com ela que eu não preciso de mulher não, eu preciso de Deus, é isso que eu estou procurando. Aí ele pegou é o Fernando, aquele que testemunhou que ele é muito brutão assim, ele virou para ele, traduzindo na mesma hora, olha, Cata, ele está dizendo para você que ele não precisa de mulher não, ele precisa de Deus, e é isso que ele está procurando. Aí a ficha caiu, que eu mexi com o demônio. Está vendo por que Deus manda seja forte, seja corajoso? Eu podia ter caído na dela, depois é que eu fui entender que aquilo era uma cantada. Só fui entender depois que você é santo e crê diante de Deus, sabia? Aí me deu uma ira, na mesma hora que ele falou, que subiu aquela raiva, e eu falei, fala para ela que eu não preciso de mulher não, eu preciso de Deus, e é isso que eu estou procurando, é aqui na Bíblia que eu vou encontrar. O Fernando, muito desbocado, vira para ela na mesma hora, vira de amaciar um pouquinho, não, ele está dizendo para você que ele não precisa de mulher não, ele precisa de Deus, é na Bíblia que ele vai encontrar. Aí ela ficou vermelha, lourona, vermelhou e virou. Aí é que eu fui juntar as peças do quebra-cabeça. Você mexe com capeta, você está querendo o quê? Por isso, querido, que esse livro vai mostrar para nós que é um livro da vitória, mas a vitória baseada na comunhão com Deus, que ninguém vai te poder resistir. Foi isso que Deus me falou. A partir daí eu fiquei tranquilo. E isso, irmãos, é só para os irmãos entenderem por que eu disse que eu tenho uma experiência pessoal com esse texto. Aí o que eu fiz? No dia que Deus me falou isso, no dia 8 de julho de 89, essas palavras nesse texto, eu escrevi isso aqui na mão, escrevi na caneta, na mão, num papelzinho autoadesivo, que aqui também tem, só que eu já vi menor. Escrevi na mão, plastifiquei ele e colei na minha frente. Eu trabalhei todos os 7 anos da minha vida naquele lugar com este trecho da palavra na minha frente. Foi o que me sustentou e que me fez viver todos os dias da minha vida naquele lugar, seguindo a palavra que Deus me havia dito, que foi esta. Então, queridos, Josué, então Deus chega perto dele de uma vez e fala, olha, o sucesso de Israel, Josué, depende do seu estado espiritual, do seu nível de obediência a Deus, mais do que qualquer estratégia militar. E aí Deus fala, examina a palavra, fala a palavra e executa as minhas leis e os meus mandamentos, porque é assim que você vai saber qual é a verdadeira vontade de Deus. Quem quer vitória
no mundo espiritual, tem que se colar com Deus, apegar com Deus e deixar a coisa acontecer. Seja coragem. Agora, lembre-se do que eu aprendi. Deus não dá coragem, Deus não dá ousadia. Deus não dá coragem e Deus não dá ânimo. Por isso que ele fala para Moisés: esforça-te e tem bom ânimo. Seja forte, tenha bom ânimo, seja muito corajoso. A tradução que eu tinha ainda falava: esforce e tem muito bom ânimo. Fala: seja muito corajoso. A minha Biblinha antiga não devia ter dispensado aquela Biblinha, porque eu amava aquela tradução, pequenininha, a Bíblia que eu carregava naquela época. Então, queridos, esse é o grande ensinamento, tá, da palavra de Deus para nós. Então, o que nós vamos encontrar no texto? Josué, então, vai começar a ordenar o povo, ou seja, já a colocar no coração do povo aquele pensamento de uma invasão da terra, de tomada da terra e da posse da terra. Lembrando da ordem de Moisés às 2,5 tribos para irem à guerra e depois tomarem posse do lado de cá do Jordão, verso 10 ao 15. Apesar da forma calorosa como o povo recebeu Josué, fica muito claro que Israel, irmãos, ainda não tinha assumido Deus como o seu Deus. É isso que nós vamos encontrar, então, a partir do versículo 10 ao 15 e depois do 16 ao 18, que é o último. Ou seja, o povo recebe já essas primeiras palavras de Josué de uma forma calorosa. Mas fica claro aqui, irmãos, que Israel ainda não tinha uma experiência com Deus. Olha bem como é que eles dizem assim. Verso 16. Então responderam a Josué, depois que Josué falou: olha, vamos então, arruma comida, prepara a comida, porque dentro de 3 dias nós vamos tomar posse da terra. O povo vira no 16 e fala assim: então responderam a Josué: tudo o que nos ordenaste, faremos. E onde quer que nos enviares, iremos. Olha, irmãos, Josué está começando a liderar Israel. Israel vira e fala assim: olha, bora, Josué, tudo o que você nos ordenar, nós vamos fazer. E onde você nos enviar, nós iremos. Está vendo que maneira alegre e calorosa? Pode vir, pode liderar, porque nós vamos te obedecer. Mas agora veja o que ele diz no versículo 17. Como em tudo nós ouvimos a Moisés, assim nós te ouviremos. Olha bem, fidelidade, aceitando bem a liderança. Agora olha o seguinte: tão somente que o Senhor, o teu Deus, seja contigo como foi com Moisés. Notou a diferença? Tão somente como o teu Deus. Israel não fala tão somente que o nosso Deus seja contigo. Então não era Deus de Israel. Quando eu vi isso aqui, isso tem saltou no meu olho. Eu falei: gente, o povo viu Deus fazer tudo e agora estão recebendo Josué como líder, com uma maneira calorosa. Mas na hora de declarar que Deus é o Deus deles, ele foi: tão somente que o Senhor, o teu Deus, seja contigo, como foi com Moisés. Está vendo, querido? Está claro, o povo ainda não tinha assumido: não, tu és o nosso Deus e nós vamos à batalha. Por isso que você vai ver, os irmãos que já leram a Bíblia aí muitas vezes, sabe, o povo de Israel, irmão, não vai demorar muito e vai começar a quebrar a cara. Não é assim? Não é? Por quê? Porque até aqui eles ainda têm coragem de falar o teu Deus e não o nosso Deus. Não era Deus de Israel ainda não. Sabe o que me vem aqui no coração para te dizer? Deus era o Deus de Israel. E é o Deus de Israel. Mas para Israel, Deus não era o seu Deus ainda. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, não tem? Deus ainda é o Deus de Israel. E o que me faz arrepiar aqui agora é que aquele compromisso de Deus lá atrás com Abraão está de pé até hoje para aquela nação lá chamada Israel. Nós sabemos disso. O amor que Deus tem por aquele povo é incomparável. Deus era e é o Deus de Israel. Mas na verdade, para Israel, Deus não é o seu Deus ainda. Aqui eles estão dizendo isso. E as leituras que os irmãos já fizeram mostram, e nós vamos ver daqui para frente. Quando chegar no livro dos reis, nosso Deus, irmãos, vão ver que tem um rei que teme a Deus, em parte, não totalmente. E aí Deus vai dar vitória. Aí entra um outro rei que não faz nada daquele rei. Deus vai e derrota eles. Aí de repente vem um rei, faz como o outro rei fez. E os irmãos que já leram a Bíblia notaram que geralmente termina assim: e fez o rei fulano o que era bom aos olhos do Senhor, porém ele não tirou os altos. Os altos eram os lugares, os altos de adoração e idolatria. Mas Deus foi bom com ele, já fez bastante. Aí depois veio o rei fulano e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, e pã, e Deus detonou. É isso que nós vamos ver. Vem um rei, faz quase tudo bonzinho. Vem outro, já não faz.
povo não assumiu Deus como seu Deus. Aqui você está vendo já na arrancada de Israel, antes de ir para a posse da terra, tão somente que o Senhor, o teu Deus, seja contigo, como foi com Moisés. Tá? E diz mais: todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo o que lhe ordenares serás morto. Tão somente esforce-te e tem bom ânimo. Isso é o povo dizendo. Agora, um detalhe, irmãos. Quando eles falam assim, que todo homem que for rebelde à tua palavra e não ouvir a tua voz, você vê que ele não faz. Ele não diz no 18 não diz assim: todo homem que for rebelde à palavra de Deus e não ouvir as tuas palavras, as palavras de Deus, em tudo que ordenares, será morto. Sabe por quê, irmãos? Eles estão confiados, não é em Deus. Eles estão confiados em Josué, porque sabia que Josué tinha um Deus. Por isso que aquele lá atrás eles falam assim: tão somente que o teu Deus esteja contigo. Sabe que eles estão indo? Eles estão indo igual, como é que é aquele nome daquele parasita que sempre nada atrás de um tubarão? Mas irmãos, sabe o que é, não sabe? Tubarão tem um parasitinha. Esse povo está tipo assim: Josué é o tubarão, Deus está com ele, então nós vamos parasitar nele. É isso que está dizendo aqui, está muito claro esses dois últimos versículos. Tipo, Deus não será o nosso Deus, mas nós vamos obedecer a Josué, desde que Deus esteja com ele. Parasita. E tem muito crente parasita nos dias de hoje. Tem muito crente que não vai até Deus, porque tem que se submeter a Deus, mas vai a alguém que está com Deus. Sabia que tem muito crente assim? Não ora, mas vai na irmã que ora, porque Deus ouve a irmã, mas não te ouve. Ou não ora, porque sabe que Deus não vai ouvir, está com a vida torta, aí vai e pede o irmão que ora, porque sabe que se o irmão que ora, Deus está com ele, então vai funcionar. Parasita, mesma coisa. Tá, irmãos, eu estou concluindo com vocês esses dois versículos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos. Tão somente que o Senhor, o teu Deus, seja contigo. Ou seja, ele é o tubarão. Ele é o tubarão. Deus está com ele. Né? Então vamos lá, vamos te seguir, desde que Deus esteja contigo. E todo homem que não ouvir a tua voz, não a voz de Deus, né? Todo homem que não ouvir a tua voz, ou tubarão, ou Josué, vai morrer. Né? Em tudo que você ordenar, vai morrer. Mas eles não estão dispostos a ouvir Deus, estão dispostos a ouvir o líder, o homem. Tá? É tanto que, os irmãos vão notar, quando levantava um líder temente a Deus, o povo ia bem. Quando levantava um líder que não era temente a Deus, o povo desviava. Lembra que eu disse aqui no domingo de manhã? Que para nós batistas, todo crente batista é o quê? Quem lembra? Um missionário? É por isso. Todo crente batista não precisa de tubarão perto dele. Todo crente batista não precisa de Josué perto dele. Todo crente batista não precisa de pastor perto dele. Todo crente batista deve ter autoridade diante de Deus para poder conduzir-se de maneira digna, santa e reta, portanto, de maneira poderosa, para alcançar a vitória para si e vitória para as outras pessoas que estiverem ao seu redor. Amém, queridos? Amém? A gente não precisa de ninguém nos conduzindo, de líder. Nós precisamos de ter a nossa vida no altar. Se a gente tiver a vida no altar, claro, nós vamos submeter aos nossos líderes, amém, irmãos? Submeter ao pastor, à liderança. Mas aqui, tem muita gente que prefere ter um pastor que Deus ouve, do que fazer-se ouvir diante de Deus. Eu preciso de um líder, homem, carnal. Sabe o que eu aprendi nos Estados Unidos? Compartilhei isso aqui na igreja. Aprendi a ser crente sozinho, sem igreja, porque eu estava num lugar onde eu não tinha igreja. Mas é claro, no dia que eu encontrei uma igreja, com 1 ano e 4 meses que eu encontrei, pangarrei naquela igreja, nunca mais saí. Mas eu aprendi a ser crente sem igreja, porque a maioria de nós só consegue ser crente quando tem uma igreja, ou um pastor, um líder te apurrinhando e te empurrando na verdade. Então, querido, eu aprendi, sabe o quê? Aprendi a ser crente sem pastor, aprendi a ser crente sem igreja, aprendi a ser crente sem esse momento de graça. Claro que no dia que eu entrei numa igreja que meu Deus, agora encontrei uma igreja que eu entendo, agarrei nela eu fiquei, e dela eu vim para cá outra vez. Porque no crente nenhum deve ficar sem igreja. Você deve congregar numa igreja, amém? Igual os irmãos lá disseram, né? Mandaram a mensagem para mim: pastor, nós não estamos indo em igreja nenhuma, está ruim, e nós queremos conhecer a igreja. Correto, exatamente. No dia que a gente encontra uma igreja, a gente deve entrar para aquela igreja, agarrar, nela ficar, e nela ser abençoado, e nela também abençoar.
Mas o grande ensinamento meu foi: é possível você ser crente, mesmo que você esteja num lugar hostil, inóspito, onde não exista nenhuma oportunidade para você cultuar a Deus em grupo e em congregação. Amém? Então é assim que eles vão caminhando, irmãos. É assim que eles vão caminhando. Como? Eles vão caminhando de que forma? Sem assumir Deus como seu Deus. A jornada de Israel será toda até os dias de hoje. É assim que eles vão caminhando, irmãos, sem assumir Deus como seu Deus. Pare e pensa bem na história de Israel. A história de Israel, essa história cronológica, bonita, ela vai começar a bagunçar em Salomão. Porque quando Salomão cresce, e aí o culto já bagunça, e aí os irmãos vão ver que a arca vai se perder, a arca da aliança que é adorada e venerada, ali começa a se perder, o culto a Deus vai se perder, Israel vai se dividindo entre eles, mesmo em guerra, Judá e Israel, e vira dois reinos, um brigando contra o outro, porque Deus já disse para Davi, vai dizer para Davi, aliás, que a espada não vai sair dentro da casa dele. Aí você vai ver, quando isso acontece na história de Israel, divisão e bagunça, e vem um rei bom, outro rei ruim, um rei bom, até que entra os profetas para lamentar, para reclamar e para declarar o juízo de Deus para Israel, e aí termina o Velho Testamento, e vem Jesus em Israel, e eles rejeitam Jesus, e até hoje estamos a igreja aí tentando conduzir de maneira justa, e Israel continua assim, irmãos, eles continuam caminhando sem assumir Deus. Por que eles continuam sem assumir Deus? Porque você declarar que adora o Eterno, Yahweh, Javé, ou o Todo-Poderoso, sem aceitar que Jesus, Ele é Emanuel, Deus conosco, você continua caminhando sem assumir Deus. Então Israel está danado. A história de Israel, na verdade eu estou pulando lá já para o final, né, de tudo. Mas nós vamos ver que é isso que está acontecendo. Israel então continua caminhando sem assumir Deus. Eles não assumiram Deus, porque diziam que tinha assumido, mas vamos ver que eles vão se perder. Até no culto vão se perder. Tudo vai acabar, em Israel vai ficar uma confusão, só briga. Depois vai ser só briga entre uma tribo e outra e tal, só briga. Vai se desfazer. Até 500 profetas para clamando e falando da restauração de Israel. Já aí, na verdade, com profecias messiânicas, revelando, já falando de Cristo lá no futuro. E vai terminar o Velho Testamento assim. Vai vir Jesus, eles vão negar Jesus e vão continuar no mesmo caminho, sem assumir Deus. Não é? Aí dá aquela tristeza no nosso coração. Meu Deus, então Israel não vai assumir, não. Nós vamos terminar a história sem Israel assumir Deus. Então vamos lá, podemos concluir então que a certeza do cumprimento dos propósitos de Deus pode até nos animar, mas sempre Deus cobrará de nós total obediência aos seus mandamentos. Disto depende nossa vitória em qualquer circunstância. Ou seja, ouvir que Deus prometeu coisas para você e que Ele vai cumprir, irmão, te anima. Ah, porque Deus falou que vai me abençoar, isso te anima. Mas na verdade o tempo todo Deus vai cobrar de você total obediência a Ele. Sem obediência a Ele não vai haver vitória. Disto, de obediência, depende nossa vitória em qualquer circunstância. Amém, querido? Ser fiel até a morte. Não é o que diz a palavra de Deus? Fiel, fidelidade ao Senhor. Deus te abençoe e te guarda. Assim nós então concluímos o primeiro capítulo de Josué. Pai querido, nós entregamos o cunhado do irmão José Arli nas tuas mãos, entregamos a Selma, o Evê, o Marcelo, e pedimos um milagre na vida dele, Senhor. Em nome do Senhor nós te pedimos. Sabemos que não há impossíveis para o Senhor. Tu podes todas as coisas. Se é da tua vontade, o Senhor faz. Se não é da tua vontade, ninguém convence o Senhor de fazer, porque o Senhor é todo poderoso. O Senhor tem nas tuas mãos toda a autoridade, todo o domínio, todo o poder. Mas nós entregamos essas vidas nas tuas mãos e pedimos um milagre na vida deles. Pedimos também pela vida do Luiz, que tem lutado com a saúde, Senhor. Cura, tira aquela sinusite,
Dá vitória a estas vidas, é o que nós te pedimos, Pai. Muito obrigado. Peço também que nos leve em paz, nos dê uma ótima noite na tua presença. Obrigado, Deus. Confiamos no Senhor, porque não há outro Deus a quem nós devamos confiar. Aplica a palavra ao nosso coração e nos ajuda a ser vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado mais uma vez. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, queridos. Deus te abençoe e te guarda em nome de Jesus.